insegurança pode não parecer, mas ela se torna uma pedra no seu calçado quando você não consegue compreendê-la. E hoje é isso que nós vamos fazer. Nós vamos falar, abrir a caixinha do significa insegurança, pois muitas das vezes as decisões que nós tomamos nem sempre são as melhores para nós. Às vezes, por percebermos que aquele lugar pode, de alguma forma, nós nos sentirmos inseguras ou inseguros ali, nós nos esquivamos e era justamente bem o nosso caminho, aonde nós ali iríamos florescer, iríamos ter sucesso e por uma razão não, pela percepção de sentirmos às vezes insegurança, nós nos esquivamos quando estávamos quase conseguindo e alcançando. Então, hoje é justamente sobre isso que nós vamos falar. E o que eu vou trazer para vocês é a orientação que eu recebo, e o tema que eu estou trazendo para vocês, justamente o tema que eu recebi, e a forma que eu estou trazendo para vocês é uma forma correlacionando a um todo, para que nós possamos compreender, e é justamente isso que nesse momento se faz necessário, para que nós possamos tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas. Pois é quando você escolhe seguir o seu caminho e não o caminho do outro, você está na sua trajetória, aí você entra no seu fluxo, e aí a sua vida flui. E nós precisamos fazer a nossa vida fluir, todos nós nesse instante. Então, olha, a insegurança é uma sensação que você sente, que você percebe. Às vezes você não percebe a insegurança, você percebe o medo. O medo, às vezes, ele vem por cima. Logo abaixo vem o que está por debaixo do medo, a sensação de insegurança. Embaixo da insegurança, quando você, ok, vamos entender de onde vem essa insegurança, qual que é essa estrutura da insegurança. Quando você entende isso aqui, você consegue ter a possibilidade de soltar este lugar. Quando nós nos percebemos inseguros, o que geralmente nós fazemos é nos capacitarmos. Então, para que você não se sinta inseguro, não sinta insegurança, você precisa de informação, de subsídio, de capacitação, e vários atributos, e a grande maioria desses atributos são intelectuais. Então, é como se você tivesse que se intelectualizar mais e mais e mais e mais, e saber muito mais. Por quê? Porque se eu souber uma quantidade grande de informação, eu não vou me sentir insegura, porque daí eu vou conseguir dominar esse tema, vou conseguir falar sobre aquilo. E veja que a estrutura da nossa sociedade, ela foi sendo construída justamente para que nós não nos percebêssemos inseguros, ou não evitássemos nos sentimos essa sensação. E como a inteligência intelectual ela é mais exaltada, nós temos a tendência a acreditar que é para cá que tem que se ir para poder realmente sentir-se seguro. Só que o que você sempre escuta e você percebe é que você pode treinar o quanto que você queira treinar. Quando você entra na quadra, você vai sentir aquele gelinho na barriga. Não sei se vocês já jogaram, mas você vai sentir. Os atletas, eles eventualmente falam isso. Não tem como, assim, você sempre sente aquela sensação interna. Você pode estudar o quanto você quiser estudar, mas quando você quiser, não, você sentir que tem que estudar. Quando você vai apresentar uma palestra, ou vai gravar um vídeo, por exemplo, você vai acabar se sentindo inseguro, vai sentir aquela sensação. Então, veja, se é uma questão intelectual e de capacidade, assim, da segurança vir de um quesito capacidade, nós nós já teríamos, assim, organizado algo em nós. Não que a capacidade não seja importante, ela é sim importante. Ao mesmo tempo, ela não é a base para que você realmente estruture uma base sólida de segurança dentro de você. Veja, quando nós falamos sobre sentir-se insegura, ou sentir-se inseguro, inseguro, você percebe que quando, nos relatos, até dos atendimentos, ou quando eles trazem aqui, você vai apresentar um tema, e aí você diz, eu tenho receio de ficar sem subsídio, ou não saber responder uma pergunta, ou tenho dificuldade de, será que eu vou conseguir, né, me sintonizar com vocês, e vou ficar gaguejando lá, e, né, querer sair correndo?
vem todas essas informações. Ok, será que eu vou conseguir ir lá e, né, acertar o lance livre, fazer o gol? Vem inúmeras dessas informações. Só que quando você, ok, mas e se isso acontecer? Quando você vai desdobrando essas ideias, essas linhas de raciocínio, que justificam a sensação de por que eu estou me sentindo insegura ou inseguro, você vai ver que não é sobre você em si. Você já tem uma capacidade, você treinou, você estudou, você sentou aqui, você foi se trabalhando para estar na sintonia, para ter essa informação. Então, não seria um quesito pontual capacidade, mas sim uma sensação de perceber-se sendo julgado ou subjulgado. É sobre a crítica externa. Então, essa é sobre o que vai vir, uma demanda que virá do externo. Ou seja, é se o outro vai me aceitar, se o outro vai me aceitar ou não me aceitar, se o outro vai ser gentil comigo ou não vai ser gentil comigo, se o outro vai conseguir compreender o meu instante ou não. Percebe? Se a torcida vai conseguir entender que naquele instante realmente eu não consegui fazer aquela cesta, não consegui fazer aquele gol. Será que eu vou compreender ou vou me julgar? Percebe que é o atributo externo, não necessariamente um atributo interno. Então, quando se fala de insegurança, quando você fala sobre capacitação, se você focar só no quesito capacitação, você não vai conseguir organizar essa estrutura, sentir-se seguro. Você vai ter que reprimir essa sensação de segurança e vai ter que fazer muito dentro de você para que você possa estar lá, fazer o seu papel, desempenhar aquela função, ou existir aqui. E até ir para a escola, até fazer uma prova na escola, uma avaliação, onde muitas crianças têm dificuldade em fazer avaliação, e não é a capacidade, se elas têm ou não têm capacidade. Nossa, mas você estudou, o que está acontecendo? Você estudou para fazer. Ah, mas eu fiquei nervosa, eu fiquei nervoso. Tá, mas do quê? Eles não conseguem dizer, eles geralmente não conseguem explicar e dizer de onde que vem aquela sensação de nervosismo ou de ansiedade. Quando você vai abrindo a portinha, você vai vendo o que é a sensação interna de pressão interna em fazer algo para que algo não aconteça, para que não seja subjugado, para que não é uma questão de passar ou não passar na prova, é se vai levar um esporro do pai, se o pai e a mãe vai brigar, se vai xingar, se vai dizer que é um burro, se vai dizer que só estuda, então se você só estuda, por que não tira nota? E o receio é disso que vem de fora. Se o receio, seguindo a gente raciocínio deles aqui, volto para cá, esse receio, a insegurança, ela está fundamentada na nossa percepção do externo. Então, nós estamos colocando isso aqui em quem está fora. Nós estamos colocando um valor muito maior, ou um valor, assim, determinante no que está vindo de fora e que compromete o que existe dentro de nós. Não, compreenda a linha de raciocínio. Quando a fala de fora, ela encontra eco ali dentro, existe um eco, ela é validada. Então, se na fase adulta, enquanto estou adulto, enquanto estou adolescente, a fala que vem de fora, ela compromete, então, o que o outro diz sobre você, o que o outro fala sobre você, compromete a sensação que você sente sobre você, como você se vê. Se quando você vai apresentar na escola um trabalho, se quando você vai fazer um vídeo, se quando você vai trabalhar, se a visão da pessoa que está como, né, um cargo, né, cargo mais elevado como chefe ou algo assim, se a visão que vem do outro, ela gera um impacto sobre você, mesmo que você não valide, mesmo que você diga, não, isso aqui não me impacta, não. Mas pare e perceba o que seu corpo te diz. Pare e perceba o que realmente você sente ali. Pode ser que não te limite, mas não significa que você não sinta aqui.
Se essa fala que vem de fora, ela de alguma forma acessa você, é porque existe dentro de você uma valorização maior naquela pessoa que está falando do que em você mesmo. Existe um eco aqui. E às vezes, o indivíduo, a criança, que foi, né, crescendo e foi adolescente enquanto adulto, vai entrando no estado super adaptativo para não viver essa estrutura, para não viver esse caos, e a sensação que às vezes a engole, o próprio sistema interno, o sistema de defesa, vai criando subsídios, vai criando estruturas para que ela nem viva essa situação, ela vai sendo adaptativa, ela vai se adaptando, se adaptando, se adaptando muito ao meio, se perdendo dela, se adaptando ao meio para que ela não viva as situações. Então, como assim, pode ir lá, faz você, assim, eu fico para a próxima. Ela vai se deixando, ela é uma estrutura interna de adaptação e de autopreservação, é uma mecânica nossa interna, psíquica, isso que vai acontecendo, nós vamos, inevitavelmente, tendo apatia e tristezas internas justamente por conta desse movimento que acaba acontecendo. Então, quando nós olhamos para isso aqui, você percebe que esse fator sentir-se seguro ou inseguro é um fator, não, o peso maior não é o quesito capacitação. Vai capacitar, então, vai estudar mais, vai isso, vai aquilo. Não é esse quesito, mas sim um quesito de estrutura que trabalha-se no seu inconsciente lá na primeira infância. A estrutura é a estrutura da inteligência emocional. E quando eu falo inteligência emocional, é quando eu falo naquele instante, quando você estava ainda se validando, você estava ainda entendendo quem é você. Você estava no processo lá do engatinhar, você estava engatinhando. E como que o mundo te recebeu? O mundo te recebeu ou o mundo não te recebeu? O mundo aceitou você ou o mundo não aceitou você? O mundo mais criticou você do que te apoiou para que você pudesse evoluir ou apoiou você em uma autoaceitação de quem você é? Como que esse mundo, ele recebeu você? Como ele estava recebendo você? É um olhar julgativo, te reprimindo, ou ele estava conseguindo realmente ver você? Se na base da infância, a primeira infância é o chão que você vai pisar pro resto ali da sua vida, e se na primeira infância, do zero, desde o ventre materno, aos 3 anos, se lá quando você estava pequenininho, engatinhando, antes de engatinhar, como que estava aquela estrutura no seu lar? A estrutura do seu lar, ela era estável ou não era estável? Você sentia segurança lá, estabilidade? Você sentia sendo visto, sendo percebido? Ou você se percebia não sendo visto? Ou você se percebia fazendo parte do núcleo familiar, do sistema? Você se percebia fazendo parte? Ou você era um adendo ali, uma coisa a mais para gerenciar? Como você foi se percebendo nesse processo de se perceber sendo visto, percebido, integrado? Você foi construindo em você uma visão sua, a sua identidade foi sendo construída ali. E naquele instante que ela foi sendo construída, a sua identidade, você foi se fundamentando. A sua visão sobre você foi sendo fundamentada. E a visão sobre você, de quando você se sente pertencente, quando você percebe que existe em você valor, quando o outro olha para você e vê valor em você, vê algo bom em você. Esse ponto de valorização, de se perceber tendo um valor diante desse sistema, tendo um valor diante da vida, se percebendo esse processo da identidade, da percepção do indivíduo ali, é importantíssimo na solidificação dessa sensação de sentir-se inseguro ou não. Quando você consegue aceitar você, para que você
tem a sensação de aceitação, de autoaceitação. Não, eu me aceito. Eu me aceito hoje aqui, tranquila. Quando você se aceita aqui, não tem eco da fala externa. Tem observação, tem ponderação, tem reflexão, mas não tem validação, aqui não tem eco. Então, o outro fala alguma coisa, se não tem uma aceitação tranquila aqui, sabe, fundamentada, vai ter eco. A estrutura interna vai ter eco, vai bater aqui na insegurança. Para que essa aceitação aqui, minha, eu aqui, exista, ela teve início lá na base da infância, na primeira infância, quando você não tinha nem 1 ano de idade ainda, quando você tinha 1 ano, quando você tinha 2, e vai até os 3 anos, mas começa quando você está engatinhando, começa no engatinhar. Lá, gente, quando você ainda não fala, você só babucia. Lá, quando no estágio de estar engatinhando, é quando você começa a solidificar a sua visão de você, e isso aqui vai ser o chão que você vai pisar na sua fase adulta, para a sensação de sentir-se insegura ou seguro, que você vai se perceber. Lá na base, quando você está fazendo esse movimento, você está aqui como presença. Você não tem ainda uma identidade construída, elaborada. Você está construindo essa visão sobre você. Então, a forma como você se sente aceito ou aceita por este lugar vai trazer a você a ideia se você vai se aceitar ou não vai se aceitar. Porque você não tem ainda a visão do eu individual. Você está construindo essa visão de você individual. Então, naquele instante, a visão do outro é a sua visão, se tornará a sua visão. E você nem vai saber disso, porque está sendo construído naquele exato momento. Então, quando você, ali naquele estágio, você se sente percebido, visto, na sua estrutura, quando você tem as suas necessidades sendo percebidas, sendo acalentadas, quando eu falo necessidades, quando você, no desenvolvimento do seu emocional, do seu corpo emocional, que é a base da sua inteligência emocional, desde a base da infância, a base da primeira infância é o desenvolvimento prioritariamente da inteligência emocional. E aqui em cima, esse atributo aqui, que nós trabalhamos de capacita, capacita, capacita para sentir-se seguro, é o contrário, desenvolve inteligência emocional para se sentir-se seguro. Vem para cá primeiro, porque essa aqui é a sua solidificação interna. E aí depois você gerencia aqui os atributos intelectuais. A base é a inteligência emocional. E ela é construída e organizada na primeira infância. Ali é o momento da inteligência emocional. E quando você está nesse processo ali, você está se desenvolvendo emocionalmente. Então, quando você tem as suas necessidades emocionais sendo vistas, quando você se sente com medo, ou instável, inseguro, quando você chora, alguém vem, te ampara, te acolhe, e aí vê o que está acontecendo, ou já chegam na frente, o primeiro passo é, o que está acontecendo com você? Assim, por que você está chorando, né? De novo chorando. E aí você não consegue elaborar aquela sensação que você está sentindo, aquela frustração que você está sentindo, a inquietação que você está sentindo, às vezes uma formiga que picou, e assim, você não consegue dizer que a formiga que picou você, e você está chorando, e não tinha nada acontecendo, mas naquele instante a pessoa estava, às vezes, não estava, às vezes, bem emocionalmente, ou estava irritada, e já veio para você trazendo essa informação, tudo aquilo que você vai recebendo, se você foi acolhido, depois de ser acolhido, foi vista a necessidade, foi compreendido o motivo do choro, foi compreendido a razão do grito, foi visto o que estava por detrás daquela sensação, assim, daquela sinalização. Foi entendido, assim, era cólica, era isso. Foi entendido da onde vinha aquilo. Então, foi amparado e compreendido. Se essa estrutura de acolhimento, ela acontece, ela realmente acontece, é acolhido, é visto, é percebido. Se quando você sobe para pegar, começa a buscar engatinhar,
e você vai esbarrando as coisas, vai subindo assim na mesinha de centro, né? E nessa de você subir na mesinha de centro, e você às vezes, no desenvolvimento da estrutura motora, que você não consegue, né, pegar as coisas direito, você esbarra, quebra alguma coisa. Se nessa estrutura de você subir, às vezes, trabalhando no sistema motor, você aconteceu alguma coisa, como que isso aqui vai reverberar? Como que o pai e a mãe vão gerenciar este movimento? Vai trazer a você estruturas internas, vai começar a sinalizar a você atributos. Naquele instante você não conhece a linguagem verbal ainda, então você não sabe necessariamente as falas deles. Só que a criança, naquele estágio, ela está bem perceptivo às emanações frequenciais do campo emocional. Então, quando você, na sua estrutura emocional, você emana um campo de raiva, ou você emana um campo de amor. Você emana um campo de tristeza, ou você emana um campo de alegria. Você tem emanação. Então, quando você faz o eletrocardiograma, você mede a frequência do eletrocardiograma, elétrica, do magnetismo também que está aqui, desse processo aqui, que pulsa. Então, aqui tem ondas. Você faz eletrocefalograma, você mede as ondas, você mede aqui todo esse sistema de neurônio que tem fluxo, e que esse fluxo pulsa aqui. E você mede todo esse campo eletromagnético que existe em você, como existe na Terra, existe em você também. Isso aqui, quando você tem essa explosão, você faz essa emanação aqui, a criança recebe. Ela recebe tudo isso aqui na hora, naquele instante. Então, ela não consegue identificar a nomenclatura, mas a forma que a palavra é usada, a tendenciosidade da palavra, as palavras que são usadas, a emanação que vem, aquela descarga, vem toda para ela. E ela sente naquele momento, assim, sente. Às vezes ela até, a criança se assusta, ou assusta e depois começa a chorar, assim, ela tem descarga no sistema nervoso dela, o sistema interno dela, e ela vai registrando, e as células dela vão registrando aquela informação. A inteligência emocional dela, todo atributo aqui vai sendo desenvolvido na percepção do meio, dessas ondas que acontecem no meio das emanações emocionais. E aí vai vindo para, concomitantemente, o desenvolvimento da inteligência racional dela, intelectual dela. Então, começa daqui para cá. Só que aqui ainda não tem subsídio para entender. Isso aconteceu por conta disso. Ela vai registrando. Então, ela vai entendendo, vai tentando tatear, entender aquela sensação. Se ela recebe muitos cortes, se ela recebe umas sensações assim de como se fosse afastamento, ela vai sentindo uma necessidade de buscar voltar como se ela estivesse perdendo algo. E nessa sensação ela vai juntando, ela vai se conectando vai se sentindo insegura, porque ela tem a sensação de perder. Então a criança, o sistema interno é o sistema da estrutura nossa, originária, mecanismos para que nós possamos chegar vivos até a fase adulta. Então, são sistemas de defesa. Internamente, busca-se estar em segurança, busca estar próximo, busca não ser abandonada, busca aceitação. Então, ela está fazendo essa busca, a criança. Quando ela, naquele estágio, ela vai buscar. Então, você vai, às vezes, vai xingar, vai brigar, e ela vai ter um movimento de voltar em você, assim, né? Até dizer assim, me desculpa, ela vai chorar. Se você fizer de conta, tristemente, faz de conta, não, vou te deixar e eu vou embora. Ela vai estar ali, ela volta e ela vai correr atrás de você, porque a sensação de desespero, de abandono, que naquele instante você está registrando, deixando bem claro para ela, nas células dela, que ela depois vai reverberar na fase adulta, é nessas informações, nesse movimento que nós fazemos, que nós pegamos essas ideias
há um tempo atrás, de pessoas que foram trazendo, assim, sem muita consciência, como se fossem mecanismos, como se nós fôssemos nos desenvolvendo por mecanismos. Existem mecanismos em nós, mas nós não somos uma máquina, nós não somos um mecanismo. Tem estruturas em nós, que existem mecanismos, mas existe uma consciência em nós que abarca isso tudo. Quando você transcende e olha com consciência para as coisas, você não faz uma ação dessa. Então, quando a criança recebe essas informações, ela gatilha medo, assim, medo, abandono, insegurança. Vai vir para cá. E aí vem assim, se eu desagradar, se eu fizer isso, se eu seguir o meu caminho, isso de ruim vai acontecer. E são N possibilidades de registro de informação. E aí, então, desde aquela base, principalmente a insegurança, o que eles trazem, visivelmente, a insegurança, ela vai sendo construída na base da infância, ela starta na base da infância, quando a criança começou a engatinhar. Não necessariamente, pontualmente, é só nesse estágio. Nesse estágio aqui, é o estágio onde tem mais evidências de quando você começa a desencadear essa sensação de sentir-se insegura, dessa insegurança, porque você começa a ter uma uma relação, assim, mais próxima, assim, com o pai e com a mãe, mais didática, você começa a conseguir dar feedback, a criança começa a dar feedback, quando ela está em outros períodos, assim, sabe, dorme, mama e tudo, não tem esse feedback com o pai e a mãe, tem registros, com toda certeza, mas não tem esse feedback, e daí nesses feedbacks, que é nessas ação e reação, é quando essas estruturas começam mais a acontecer, porque ela começa a fazer ações e o pai e a mãe, eles acabam tendo reações, ao invés de ações conscientes. A gente acaba reagindo mais do que tendo uma ação consciente diante daquela ação que o nosso filho faz. E que faz parte tem feito parte da nossa trajetória evolutiva e que nesse instante nós estamos transcendendo para que nós possamos construir essa educação consciente, essa linha mais consciencial de guiar e ensinar os nossos filhos. Então, para que hoje você possa trabalhar a sensação de insegurança, a raiz dela, é muito importante que você trabalhe, a raiz dela dentro de você é a sua visão sobre você, como você se vê. Você se valida? Você se aceita? Como que está esse quesito autovalorização? E a autovalorização e aceitação não é capacitação. Então, não é a cor do cabelo, não é a cor da pele, não é se você tem menos teve acidente na infância e não tem uma parte de um membro seu. Não é isso. A segurança, ela não vem de atributos e tão pouco intelectuais, tão pouco intelectuais. A real segurança, ela vem da estrutura consciencial sua, de como você se vê diante da vida hoje, enquanto adulto, porque a criança ela não tem condições de fazer essa reflexão, ela não tem essa condição ainda, ela precisa do pai e da mãe. Hoje, enquanto adulto, como você se vê? Porque hoje agora você tem atributos, você está aqui, e você vai compartilhar essa informação para frente, porque as pessoas precisam disso. Como você se vê? Como você se percebe? Você se aceita? Você se valoriza? Como que tá? Em que nível? E quando eles trazem a aceitação, valorização, essa visão de você, não é atributo físico, intelectual. Ela é a percepção se você se percebe sendo visto e aceito pela criação. Você se percebe parte desse sistema da vida. Você se percebe parte da vida, sendo parte de tudo isso que está aqui ao seu entorno. Você consegue transcender o seu espaço e tempo, você consegue transcender esse momento e se perceber criador daquilo que você está fazendo. Eu falo co-criador, mas
Existem momentos que você busca criar algo a partir de alguma coisa, ou a partir de algo, de um anseio e desejo dentro de você. Você sente que você pode fazer isso? Você sente que você se permite fazer isso? De criar algo, algo novo às vezes? O quanto você se permite existir? Quando você consegue olhar para você se permitindo existir? Todos existem, inclusive você. A segurança interna é a compreensão da sua existência, para que realmente, de fato, você construa uma base sólida dentro de você e segura, como um norte sólido. Só um pouquinho, gente. Meu chá, porque tá um pouquinho frio aqui. Vamos lá. Para que você, nesse instante, seja capaz, realmente, é, vá lá e resolva esse ponto, segurança, porque você vai buscar usar seu tempo, fazer um monte de coisa. Mas se você olhar para cá, isso aqui vai ser sólido. E não vai ser qualquer ventinho, qualquer estabilidade ou algo à frente que vai abalar essa sua percepção de si internamente. Então, você pode colocar uma valorização na percepção de si como um diploma, como um doutorado, como um mestrado, um PhD. Você pode colocar uma visão de si. Não, eu estou me sentindo segura agora, assim, mas é uma visão de uma parte sua. Você pode colocar as coisas materiais que você tem, não, me sinto seguro, seu dia que não tem segurança. Você pode colocar uma questão de estrutura de casa, matéria, só que isso aqui não vai com você para onde você for. Se você for lá dar uma palestra, você vai perceber insegurança. O material está lá, mas você vai sentir inseguro em outros âmbitos. Isso que eu quero dizer para vocês. Então, tem um eixo central da segurança, real segurança. E tem as estruturas que você vai tendo que trabalhar cada uma delas ali. Eu não falei que a capacitação, ela não é importante. Ela é, mas ela não é o seu eixo central. Eixo central. Então, aqui, esse lugar do que estrutura mesmo a origem da sua segurança, agora na fase adulta, é essa visão sobre você, como você se percebe diante da vida. E aí, quando falo diante da vida, eu não estou falando esquisito aqui, uma visão pequena da vida, eu estou falando um quesito maior. Você se percebe parte, percebe sendo visto pela criação, você se percebe sendo aceito pela criação, você consegue compreender que a criação te aceita, que Deus aceita você e que você mora dentro do coração dele? Você consegue perceber isso, ver isso? E que mesmo diante das falhas, dos erros cometidos disso aqui, mesmo você não deixa de ser filho, você não deixa de pertencer, você não deixa de fazer parte. Você existe. Você existe e você está aqui. E isso já te coloca como parte de todo esse processo dessa engrenagem da vida. Uma coisa é eu falar isso aqui e você intelectualizar isso aqui. Outra coisa é você se perceber aqui. Quando você consegue se perceber aqui, isso se torna para você uma verdade. Você expande aqui, porque você se percebe. E aí, quando você expande aqui, você percebe o seu tamanho. Você percebe que você faz parte do processo. Você percebe que você é luz. Você percebe isso aqui. E essa percepção, ela fundamenta você. Ela fundamenta todas as estruturas suas, te dando um eixo central de solidez real, de centramento real, então de segurança real. Esse lugar aqui, que nós merecemos, enquanto adultos, olhar, trabalhar, buscar, compreender, ressignificar o que ficou lá na base, que foi, e construir esse quesito segurança real. Se você, nesse instante, está como adulto, você vai olhar para esse lugar dentro de você. Possivelmente a sua mente vai te projetar lá para aquele lugar, olha, é verdade, eu
com certeza isso aqui já aconteceu, porque minha mãe tinha essa postura, meu pai tinha aquela postura. Você vai perceber esse lugar lá que aconteceu, ou estava acontecendo, ou está acontecendo ainda, mesmo já depois de adulto, você vai perceber isso aqui. Ok, só que não é lá que você vai reorganizar. Lá você percebeu a, a origem, lá você percebeu o que está acontecendo, você percebeu. Mas não é voltando lá que vai construir a segurança em você. Não vai ser lá. Não vai ser eles aceitando você ou dizendo, não, mas a gente te ama, a gente aceita, a gente ama você, consegue, sabe, assim, ver de bom que existe em você. Não vai ser lá, porque, acreditem, às vezes o outro pode dizer a nós que nos ama, mas se aqui, dentro de mim, eu estiver fechada ao amor, eu não vou conseguir sentir aquilo. Às vezes não é real mesmo, pode falar, mas ele não vibra o amor. Eu falo assim, não, eu gosto muito de você, eu amo você, mas você não sente. E não é que está fechado aqui, é porque ele não consegue, ou ela não consegue vibrar o amor. Geralmente está em amor, fala, mas é um amor intelectual, assim, não é realmente a percepção do que significa o amor. Aceito você, mas não tem aquela sensação de realmente de aceitar. Você te percebe, tem carinho, afeto, mas não, a sensação não está ali. Então, não vai ser o outro dizendo isso que vai preencher esse lugar, ou vai embasar esse lugar, porque agora você está adulto, está adulta. Nesse instante, cabe realmente a nós fazermos este movimento aqui, porque lá você pode até ir, mas você vai perceber que vai ser aqui, vai ser a sua, você se percebendo, você se aceitando, você trazendo para cá, você se vendo, você olhando para você, de uma forma, você olhando para você de uma forma profunda, cristalina. Este lugar aqui preenche o seu coração, expande você com uma sensação de paz também interna, de percepção, e aí isso aqui te enraiza, e você se percebe estando seguro. E aí você consegue fazer esses movimentos, você vai para a vida, você vai fazer esses movimentos, e, aí não é a fala da plateia que vai existir te segurar, e nem a fala, às vezes, daquela pessoa que você ama muito, nem a do chefe, a sensação de que a gente vai sentindo ali, vai nos se construindo, se esquivando, se não se permitindo, não, tá tudo bem, vai não se permitindo crescer, expandir em toda a sua capacidade, por exceção se o outro vai aceitar, ou se vai ser condizente com o que o outro acredita ou acha. As outras coisas você vai gerenciando. Quando isso aqui está estável, você consegue gerenciar as outras falas da mente, que daí tem outras ali, mas você tem uma solidez. Está aqui, tem um esteio seu interno. E quanto mais você trabalha nesse lugar, mais se expande, mais outras coisas vão caindo, como se fosse caindo em desuso, aquelas linhas de pensamento e tudo, que podiam vir te incomodar, em determinadas situações vão caindo em desuso, porque esse lugar está tão real e sólido em você, que a outra estrutura apenas se desfaz. Bom, é isso que eles vêm trazendo para nós hoje, para que nós possamos integrar, compreender, e, ao mesmo tempo, a importância, tem a importância de como nós usamos a nossa ação também, para poder ajudar, ensinar as crianças, ensinar os nossos pequenos, toda aquela estrutura é importante olhar para esse lugar, para que eles possam se construir já seguros, já inteiros, e nós aqui, enquanto adultos agora, o que cabe a nós é olhar para esse lugar aqui, para essa estrutura, porque já já nós também vamos trazer ao mundo pequenos e que serão grandes, e nós podemos então também auxiliar eles, mais sólida e segura para eles. Espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo.
A internet aqui, ela tá um pouco instável, então vocês viram que até a cor mudou, assim, eu estava gravando, aí de repente parou tudo. Tá bem estável desde ontem, então eu resolvi gravar o vídeo, deixar o vídeo gravado para vocês. E nós nos vemos, então, até a próxima quarta-feira. Aquele abraço, eu vejo vocês até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.